Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Connect Studio. A Connect acredita no poder da arte e da cultura para promover reflexões e dar voz às histórias que precisam ser contadas. Por isso, realizamos o Sarau da Consciência Negra, um espaço de troca, respeito e inspiração. Cada integrante trouxe algo que os conecte à luta e à beleza da cultura negra, seja uma frase, um artista ou uma música poderosa de uma pessoa negra que merece ser lembrada. Este é o momento para celebrar, aprender e honrar. Sejam bem-vindos ao nosso sarau. Eu vou ler uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ensinar a amar. Pelo negro, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, formado com honra em Harvard, pessoa do ano pela revista Time. O Obama ganhou 2 Emmys e até Grammy pelos documentários e álbuns em que ele participou. Do Martin Luther King, ele foi um ativista pacifista americano que ele lutou pelos direitos civis dos negros. Esse discurso ele foi feito em uma marcha em Washington, onde ele basicamente estava lutando pelo direito do negro poder andar simplesmente num ônibus sem ser segregado. Eles queriam que tivesse um ônibus específico só para a população negra. Além de fizeram cotas raciais nos votos, onde os votos de pessoas negras simplesmente não existiam. E esse é o discurso mais... We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Um artista, ele é dramaturgo, ele dirige peças, ele também atua e ele é daqui de Guaianazes. Ele ficou famoso com uma peça chamada Buraquinhos. Ele rodou o Brasil inteiro, rodou a Europa, rodou o mundo com essa peça, porque é uma peça muito forte em questão de teatro negro, porque é uma coisa meio recente que está sendo descoberto e ele, como ele trouxe isso, ainda mais com a história de uma criança, ele conseguiu ele conseguiu se destacar nessa área, então ele tá bem famoso assim no ramo artístico. Então eu vou mostrar esse vídeo que eles falam um pouco dele e depois eu vou mostrar um trechinho dessa peça. Eu já escrevi diversos textos, eu tenho cerca de 5 textos encenados por diversas companhias da cidade de São Paulo. Um desses é esse aqui, Buraquinhos ou Vento é Lindo, do Picumã. Fala sobre o genocídio negro da população jovem negra e periférica através do realismo fantástico. Um texto escrito em 2016, mas que estreou em 2018, ganhou diversos prêmios. A gente carrega aí nas costas 7 títulos nas principais premiações de teatro do país. Uma delas é o APCA, que premiou a Ana Costa, diretora do espetáculo. É o prêmio de melhor direção em 60 anos de existência do prêmio. É uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Assim. Realmente, por que a gente está seguindo esse padrão? Pouco tempo depois, 9 meses, aconteceu o caso de Rosa Parks, que aconteceu basicamente a mesma coisa. Com isso, o pessoal colocou o apelidado de o caso de Rosa Parks, porque foi aí que começou o pessoal a perceber que não tinha que seguir essas regras e tudo mais. Porém, olhando os arquivos, jornais, essas coisas, eles perceberam de que tinha acontecido antes de Rosa Parks. E foi com ela. E aí eles apelidaram ela de a primeira Rosa Parks. E logo após começou a ter movimentos de que pessoas eram iguais. Continuando o que o Guilherme mostrou aqui, a Rosa Parks, como ele tinha dito, foi a segunda mulher, né, que até então não sabia, né, que ela tinha ocorrido pelo mesmo caso, que foi ela ter negado, né, o assento público para um branco, que na época era lei, né, isso que deu uma entrada, né, junto com o que o Martin Luther King pregava, né.
com o que ele queria, né? Porque todos esses tinham a mesma visão, de todos terem os mesmos direitos, de todos serem aceitos, né? Na realidade. Get Out é um filme que aborda a história de um jovem negro, Chris, que vai visitar os pais da sua namorada branca, e ao longo do filme ele percebe um plano bem sinistro relacionado com a apropriação dos corpos dos negros e representa uma crítica à apropriação cultural e ao racismo. A música, né, também fala sobre escapar de um sistema que busca aprisionar e controlar os negros, seja de maneira explícita ou velada. A desigualdade no sistema educacional e social. O trecho, para eles nota 6 é muito, para nós nota 10 ainda é pouco. O 6 ele simboliza uma aceitação mínima, uma realização abaixo da excelência, que ainda é suficiente para que brancos sejam vistos como bem-sucedidos. O 10 para os negros, mesmo que alcance um desempenho excepcional, ainda é insuficiente. O John vai nesse trecho está denunciando a discrepância entre os esforços exigidos dos negros e os privilégios recebidos pelos brancos, apontando para uma estrutura social onde as conquistas dos negros, mesmo que sejam excepcionais, ainda são minimizadas ou ignoradas. A crítica é clara, o sistema é injusto e as regras não são as mesmas para todos. Nesse, como vocês puderam perceber, eu não coloquei a foto do João, sim, do Vinícius Júnior, porque teve uma matéria lá do Mais Você, que é um programa que passa na Globo, que colocaram os acontecimentos que teve com o Vini Júnior de racismo. Então, o que eu quis dizer é que, mesmo que você se esforce o máximo, que você seja reconhecido mundialmente, ainda não é suficiente para as pessoas que são racistas, porque independente de você ser o melhor, é mais fácil valorizar uma pessoa branca do que valorizar uma pessoa preta, principalmente. É o mesmo diretor, um terror psicológico também, só que ele aborda muito a questão de diferença de classes sociais, preconceitos, enfim, toda essa questão. Recomendo demais também. Esse já dá um pouquinho mais de susto, né, caso alguém tenha medo, porém, se vocês puderem assistir também. E o terceiro filme é Mãos Talentosas, que é inspirado numa história real sobre o Dr. Ben Carson. Ele conta uma história de uma família, uma mãe solo, onde ela criou os filhos dela. E ela não teve, uma mãe, inclusive, né, todos os protagonistas são negros, e ela não teve a mesma oportunidade que uma pessoa branca teria. Ela não sabia ler, era empregada doméstica, e os filhos dela estavam entrando nesse meio caminho, né, de serem preguiçosos, falta de interesse nos estudos, enfim. E ela começa a incentivar eles a estudarem, a lerem, que é um ponto muito importante. E toda a leitura que eles faziam, eles tinham que levar um resumo para a mãe do que eles aprenderam. E o Dr. Ben Carson é um doutor muito renomado atualmente. E é isso, uma história de superação, uma história muito, muito linda. E eu recomendo demais vocês assistirem esses 3 filmes. A gente associa a fragilidade. E de frágil só não tem nada, porque são as imagens que a gente, sem querendo, vai passando, né? A minha imagem que eu tenho da história do mundo é muito forte. Aí quando eu vou ler e me aprofundar na história, é uma fortaleza. Quantas conceições estão aí dentro? Eu acho que muitas. Tá aqui, né? Estão todas aqui, né? Sem querer essencializar, mas eu acho que é mais um jeito mineiro de ser. Né? E aí eu acho que se você fica mais quieta, você tem mais oportunidade de perceber, de escutar o outro. O olhar das pessoas é uma coisa também. Eu gosto muito de olhar para as pessoas. Muito, só que tem um olhar penetrante. Também eu sou tímida até um certo ponto. Se eu chegar num lugar e não conhecer ninguém, eu não sou aquela que chego, cheguei. Jamais. Tem. Mas quando eu conheço também eu não sou. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. A Connect vai trazer muitas ações dessa forma. Aqui na descrição do vídeo tem todos os filmes, livros, citações, pautas, histórias e músicas para vocês acessarem de tudo que foi dito aqui na nosso sarau. Obrigada e até a próxima!